Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui iniciando mais uma semana. Hoje é que dia? Segunda-feira. Segunda-feira, dia 1º do mês de junho, do mês 6. A gente até colocou a data aqui. 1/6 de 2020. Então, nós estamos aí já na metade do ano, né? E por isso que nós estamos com aulas para vocês, né? E mesmo estando em casa, continuem aí aprendendo, estudando com a mamãe, com o papai, para que a gente não perca esse tempo, né? Porque o tempo passa e a gente fica parado, né? As coisas acontecem, a gente nem percebe. E hoje nós estamos aqui, né? Como sempre, a gente agradece a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que nós estamos com saúde. Espero que todos estejam com saúde em casa, né, com suas atividades, mesmo assim, diferente, mas que a gente continue com fé, com força, que iremos vencer e possamos nos encontrar, né, no futuro bem próximo. E hoje nós vamos começar falando exatamente sobre isso, né, sobre o tempo, sobre a nossa vida, a nossa história em família. Por quê? Porque o tempo, a nossa família, é que vai construindo, né, a nossa identidade como pessoas. Nós somos crianças, né? Vocês são crianças, nós temos aí as crianças que estão no grupo, nós temos os que não estão, que a gente está correndo atrás para saber o que está acontecendo, onde que eles estão, mas nós vamos em breve saber e adicionar mais pessoas ao grupo. É isso que nós queremos, assim, para que o nosso trabalho não seja um trabalho em vão. E falando sobre o nosso tempo, a nossa história, que tem a ver, né, com o que a gente estuda na escola, a construção da nossa identidade, da nossa vida, né, como aprendizes, mas que nós estamos aprendendo para a vida, né? Nós precisamos saber que nós estamos crescendo e construindo uma história que a gente tenha para o futuro, o nosso futuro, como pessoas, como profissionais. Que desde criança muitos já sabem, né, o que querem ser, que a tia pergunta e muitos dizem, eu quero ser bombeiro, eu quero ser médico. Então cada um tem uma vontade, um sonho, e aí que vai trabalhar em cima através dos estudos, viu? Para as crianças serem o que elas sonham, elas precisam estudar muito, né? Que a gente cobra isso na escola, a mamãe cobra isso em casa e agora tá cobrando só em casa. É a tia aqui na aula, no celular, e a mamãe em casa, né? Muitas vezes até chateados, porque às vezes quer brincar, mas vocês estão tendo muito tempo para brincar, viu? Então agora a gente tem que pensar numa horinha para estudar. Nós vamos iniciar a nossa aula hoje com a leitura, né? A leitura está lá na página 61 do livro. Ele é um relato pessoal, por isso que a tia está falando tanto sobre a nossa família, a nossa história e o tempo que as coisas vão acontecendo, né, na nossa família. E hoje nós vamos falar sobre isso, que é a leitura desse texto. É um relato pessoal, ele foi escrito, né, ele é mostrado pelo Arthur Netrovsky, né? Ele é um músico, compositor, foi quem escreveu esse texto. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o que essa leitura quer trazer e qual atividade que nós iremos fazer em cima de tudo isso aqui que a gente vai ler agora. Ok, gente? Todo mundo pegou o livro de português na página 61. Acompanhe com a tia o livro, né? Podem ler junto comigo, acompanhando aí com o dedinho. O título é O Vô Maurício e os Livros. O Vô Maurício e os Livros. O relato pessoal. Vou só ler essa parte aqui que antecede, enquanto vocês se encontram aí a página, para ser mais rápido. Todo mundo tem uma história. Assim como guardamos cartões, fotografias, guardamos também as lembranças e sentimentos. O músico e compositor Arthur Netrovsky escreveu um relato sobre uma lembrança que o marcou muito quando era criança. Ouça um trecho desse relato que o professor vai ler. Podemos começar?
Então, o vô Maurício e os livros. Era uma quarta-feira, eu vou apontar para vocês com a régua, pode ser? Para vocês irem lendo com a tia. Era uma quarta-feira, como é que eu sei? Porque as quartas-feiras sempre levavam presentes. Esse dia, meu avô levou algo especial. Era um pacote pequeno em formato de retângulo. Achei que fosse algum jogo. Rasguei o papel de qualquer jeito para ver logo o que era. E fiquei com a cara de bobo e dei um sorriso amarelo. Disse, obrigado, meio xoxo, fingindo que tinha gostado. Era um livro. A capa branca trazia o desenho de um menino com uma bicicleta, daquelas bem antigas, que tem a roda da frente enorme e a de trás pequenininha. O nome do livro era Jim e a Bicicleta. Àquela altura, já sabia ler, mas nunca tinha lido uma história grande assim, sozinho. Do começo ao fim, dava até um pouco de medo. Mas para o meu avô não ficar chateado e também porque no fundo eu estava com uma pontinha de curiosidade, resolvi começar a ler o livro depois do jantar. Comecei e não parei mais. Minha irmã foi me convidar para brincar e eu não quis. Ia passar um programa bom na televisão, mas também não me deu vontade. Não me deu vontade de ver, só parei de ler quando já tinha passado bastante da minha hora de ir para a cama e meus avós me chamaram para se despedir. No dia seguinte, eu não vi a hora de chegar em casa e continuar as aventuras do Jim. O livro era um pouco esquisito, porque era feito em Portugal e lá eles falam e escrevem diferente de nós. Esquisito ou não, eu só queria saber do Jim. Meu avô teve de me trazer mais um livro da série na semana seguinte e outras na seguinte e assim por diante, até completar a coleção de histórias desse livro. Então, vocês observaram que era um garoto que ele não gostava dos livros, mas que ele começou, né, a ler, a tentar ler, porque era um texto bem maior do que ele era acostumado, e ele conseguiu. E ele se apaixonou pela leitura, né, e ele viu que os livros, eles trazem histórias tão interessantes quanto os desenhos, quanto os filmes que a gente vê na televisão, porque se você começar a ler o texto entendendo o que está lendo, você vai ver que você consegue viajar, consegue ver outras coisas, consegue entrar numa aventura, né? Apaixonante como é a leitura. O que eu quero agora que a gente observe nessa leitura? Ele fala muito no tempo, essas expressões. Nesse dia, né? Aquela altura, elas indicam o tempo, né? O tempo foi naquele dia, naquela hora, que eu não vou esquecer nunca, que meu avô me deu aquele presente. E as crianças, elas amam os avós, né? Uma lembrança assim, que quando o avô, a avó parte, vão para o céu, fica aquela dor, aquela tristeza. Por quê? Porque eles amam esses avós. E todo presente que o avô dá, as crianças acham bem interessante. Então, aquela altura, no dia seguinte, na semana seguinte, na outra, né, na seguinte, e assim por diante. São expressões que estão no texto, como é um relato pessoal de lembranças, que a gente vai escrevendo porque está lembrando de algo que passou. Por que eu estou falando isso? Porque na nossa atividade vocês vão precisar lembrar, né, de fatos que aconteceram aí com a família, em casa. Então esse trabalho não vai ser um trabalho só para as crianças, né? São os pais que irão ajudar, porque esses relatos, eles que tem a ver com a história deles, com as lembranças deles, os pais precisam ajudar, tanto para eles relembrarem alguma coisa que aconteceu quando eles eram menores,
Quando tinha 5 anos, 4 anos, 6, agora eles já estão com 8, né? 8 anos, 9 anos. Então, nós vamos fazer um trabalho em cima desse tema relato pessoal, que vai exigir isso, que as crianças lembrem de coisas que já aconteceram para fazer. A tia fez uma aqui, olha, só com a caneta mesmo. Meu álbum de recordações. Nós vamos produzir um álbum, né, com essas recordações. Lá na página 64 tem algumas orientações de como se faz, né, esse álbum para vocês. Eu elaborei esse aqui muito simples, só para vocês terem uma ideia de como fazer aí em casa. Nesse álbum de recordações, é comum que as pessoas registrem os acontecimentos de suas vidas, né? As coisas que aconteceram, que é o que traz. Isso é uma produção textual, gente. É uma atividade que vocês irão estar fazendo sobre o gênero textual, que nós estamos, às vezes em quando, quase toda semana tem um. E esse aqui vem falar das legendas, que nós já falamos o que é. Quando tem uma foto e lá embaixo está descrevendo o ano, a pessoa que está naquela foto, quando que aconteceu aquele evento. Então é uma produção que vocês irão estar fazendo aí em casa, junto com a mamãe. A mamãe vai ajudar, tenho certeza que a mamãe tem muitas fotos, muitas lembranças de quando vocês eram crianças. Se não quiser colar a foto, não precisa, só coloca uma fitinha assim, igual eu fiz aqui com a minha, para segurar, para vocês mandarem a foto para a tia Verônica no grupo dessa atividade, viu? Então, quando vocês forem fazer, vocês conversem, quando que aconteceu, eu tinha quantos anos? Aí vocês vão escrever embaixo da foto. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a folha. Se não tiver folha chamex, pode ser do caderno mesmo. Vão dobrar o meio, a folha assim, ó. Dobrem a folha. Aí você vai... Aqui eu escrevi meu álbum de recordações. Fiz um coraçãozinho, umas florzinhas aqui. E escrevi meu nome aqui, ó. Maria Verônica. Vocês vão fazer de vocês. Aí aqui eu coloquei na segunda folha a minha família, meus filhos... Rafael, Mariana e Eduardo. Coloquei 3 corações. Estão representando quem? Os meus filhos, ok? Quando você chegar aqui, eu já coloquei uma foto. Nessa foto, ela está representando quem? A minha família. E eu escrevi aqui a legenda. Foto da minha família. Essa foto é uma lembrança do ano 2008. Está aqui em cima, olha. É uma legenda. Isso é uma legenda. O exemplo de legenda que vocês irão elaborar aí no álbum de vocês. Aqui embaixo eu coloquei a foto maior sou eu. Essa daqui. O meu esposo. Aí tem o meu caçula, na época tinha 12 anos, olha. Agora ele já é professor. Professor Eduardo. Aqui eu tenho o meu filho mais velho e a minha filha, né, que é a segunda. Então aqui essa foto está, a legenda está explicando como que está aqui, quem são as pessoas que estão na foto. É o exemplo de como vocês irão fazer aí, né? Podem colar a foto do irmãozinho mais velho, do mais jovem. Aí vocês vão estar elaborando a legenda embaixo. É difícil? Para alguns é mais difícil, né? Mas tem uns aí que já sabem fazer bonitinho. Escrever, a mãe ajuda. E vamos fazer esse álbum. Essa é a tarefa de português. Elaborar um álbum de recordações. Nós já fizemos isso uma vez, um livrinho lá na escola, lembra? Lá da historinha de um animal. Agora a tia que esqueceu. E vocês fizeram um caderno, né, um livro de historinha, mais ou menos assim, esse modelo. Não foi? Vocês lembram? Então vocês elaboraram o livro. Agora mesmo vocês vão elaborar esse álbum. Parece um caderno, né, com as lembranças de vocês e com as legendas. Ah, mas eu não tenho foto. Não tem nenhuma foto aqui impressa na minha casa. Você pode fazer o desenho, ok? Tudo vai valer. Faz o desenho seu, da sua mãe, do seu irmãozinho. Escreva a legenda embaixo. Faz a capa, faz desenho, do jeito que você sabe, para enfeitar as primeiras páginas. E depois você vai fazer o desenho da sua família e fazendo as legendas embaixo. Esse é o meu pai, fulano, escreve o nome.
o meu irmãozinho, a minha mãe, viu? É mais ou menos assim, deu pra entender, né? Eu acho que sim, que a gente explicou bem direitinho, mostrou, olha, mais ou menos desse jeito, tá bom? Deu pra entender? Agora nós vamos pra matemática, né, que a aula tá ficando muito grande. Vamos lá pra nossa aula de matemática de hoje. Lá na página do livro, na página 38, número par e número ímpar. Vocês observam que nós estamos falando dos números, né? Esses dias, números, composição e decomposição de números, como se escrevem os números, quais são os números quantas unidades, quantas dezenas e assim por diante. Hoje nós vamos falar sobre números pares e números ímpares. O que seria esse ímpares? O número par, quando a gente fala número par, o que vem à mente? Um par, né? Eu tenho um par de sapatos. Quais são os objetos que a gente sempre fala de par? Quando a mãe compra o sapato, não pode ser só um sapato. Tem que vir dois, não é? Dois sapatos, são dois sapatos. Então, dois sapatos é um par de sapatos. Os brincos da mamãe, nós temos quantas orelhas? Duas, não é? Quando a mãe vai comprar o brinco, ela compra um par de brincos. Por quê? Porque são dois. Tem muitas coisas que a gente sempre compra de pares. As meias, nós temos quantos pés? 2 pés, então precisa de 2 meias ou um par de meias, assim como um par de sapatos. Um par de talheres e assim vai, né? Muitas coisas aí em casa, vocês podem até pesquisar com a mamãe o que tem que é par. E os números também são pares, por quê? Porque quando eu junto 1 mais 1 eu tenho 2. Então 2 é um número par, não é? Os números ímpares, quando eu falo seja em qualquer palavra, esse termo ele dá, né, uma ideia de algo incompleto, né? Que não está... Que significa negação. Quando eu falo imperfeito, é algo que não é perfeito. É o contrário, o sentido contrário da coisa. Então, quando eu falo par, eu digo que é porque os números são pares de 2 em 2. Quando eu falo ímpar, é o contrário. Ele não é par, então ele vai sobrar alguma coisa. Entendeu? Essa expressão nas palavras, elas significam negação. É algo imperfeito. Quando eu digo completo, tá certinho. Quando eu digo incompleto, tá faltando. Entenderam? Então, por que é par e por que é ímpar? O par tá certo, o ímpar sobra. Eu coloquei aqui para vocês uma sequência. Nós temos a sequência de números, né, que nós mostramos na aula passada. Do 0 até o 10, por exemplo, ou até o 20. Então, é uma sequência de números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma sequência de números que estão lá dentro, os números pares e os números ímpares. O que a tia fez aqui? Nós separamos números pares da sequência, né? A sequência e os números ímpares. Os números pares ficou 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Os números ímpares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Observaram? Aqui está faltando, né, os números ímpares. Eu poderia ter colocado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mas eles estão separados, não é? Por quê? Os números aqui em cima são os números pares e os aqui de baixo são os números ímpares. Daquela sequência de números até o 19, que a tia Verônica colocou. Deu para entender a diferença dos números pares e dos números ímpares? Então, uma ideia, uma atividade que eu quero que vocês observem. As casas todas da rua, elas têm números. De um lado, as pessoas quando vão numerar as casas, eles colocam um lado da rua são números pares e o outro lado são números ímpares, né? O papai ou a mamãe, porque agora não estamos podendo sair muito de casa, mas podem fazer essa pesquisa, se é verdade que é assim,
que de um lado da rua é números pares e do outro lado da rua são números ímpares que tem nas casas, ok? É uma atividade de observação para vocês entenderem melhor o que são os números pares e os números ímpares, ok, crianças? Quando fala de par, né? E quando fala de ímpar, sobra. Né? Se eu for fazer uma divisão, eu tenho que trabalhar com os números pares, né? Saber qual é o número que divide por 2 e não sobra, que divide. Então, mais na frente vocês vão entender melhor essa parte quando a gente chegar lá nas operações, ok? E a atividade que vocês vão fazer desse conteúdo de matemática está na página 39. É pequena, não é muito grande, onde vocês irão completar uma sequência de números pares, igual essa que eu mostrei, e de números ímpares. Então, observem que a tia fez, que vocês vão completar uma igualzinha lá no livro, na página 39. E a ordem dos números, né? Observe os números dessa sequência e responda quais algarismos terminam com os números pares, né? E dos números ímpares. Quais são, né? Esses algarismos aqui, quando eu falo os algarismos com números pares, é quando já tá assim, ó, com mais de um algarismo. Então, quando o número ele é par, ele sempre termina com um algarismo par. 12. Aí se eu for aqui pro número 13, eu já vou saber que ele é ímpar. Por quê? Porque termina com o número 3. Então, todos os algarismos que terminam com números pares, eles terminam com 2, 4, 6, 8. Por exemplo, eu quero escrever o número 58, eu vou saber que ele é par porque ele termina com o número 8. Se for 53, ele vai ser ímpar porque termina com o número ímpar. E é isso aqui que vocês vão explicar na tarefa. Coloque os números correspondentes em cada item e escreva se ele é par ou ímpar. A sua idade, né? Qual o número de dias do mês de julho. Então, vocês vão fazer uma pesquisa aí para responder esses quadrinhos. Ok, gente? Tudo bem? Todo mundo entendeu a aula de hoje? Então, por hoje é só. A tia termina com um beijo para todos. A tia tá com saudade, mas nós vamos voltar. Um dia a gente volta. Então, muito obrigada pela atenção. Continue fazendo as tarefas, continue colocando para a gente acompanhar, né? A partir de agora nós vamos precisar fazer esse acompanhamento mais de perto dos alunos que estão dando o retorno das tarefas, ok? Os pais estão sabendo, então a tia acredita que nós vamos conseguir fazer esses relatórios com todos vocês que estão no grupo. Ok, gente? Muito obrigada pela atenção, tenham todos um bom dia, uma boa tarde e que a gente continue firme e forte com saúde. Tchau!